No dia 29 de fevereiro, eu gravei o primeiro vídeo com o propósito de compartilhar a minha experiência de vida. No dia 3 de maio, finalmente eu tomei a decisão de largar a coca, exatamente 2 meses e 7 dias após a minha mãe faleceu. Nesta terça-feira, no dia 9 de julho. Ontem foi o sepultamento dela, né, no dia 10 de julho. E hoje eu estou aqui para gravar a página 7 do relatório da minha experiência de vida. Quando eu comecei a fazer esses vídeos, eu jamais imaginei que eu estaria compartilhando essa experiência agora de ter perdido minha mãe. Faz mais de um mês que eu não gravo uma página do relatório. Estava parada na página 6. Eu tentei diversas vezes gravar isso. Era uma coisa que estava me incomodando, então eu não estava conseguindo fazer a página 7 do relatório da minha experiência de vida até agora. O número 7 tem muito a ver com a história que eu vou contar para vocês hoje, né? Da morte do meu pai, a relação com a morte da minha mãe. Eu acredito que agora faz sentido para mim que essa página 7 estivesse reservada para eu falar esse assunto de hoje, que é uma coisa que está mudando completamente a minha visão do mundo. Tem uma coisa assim que desde quando a gente nasce, a gente sabe que a vida é passageira, que um dia tudo vai acabar, né? Que nós vamos ter um fim e que as pessoas que estão em volta de nós, as pessoas que nos amam, que a gente ama, também vão ter um fim. Mas a gente nunca acredita que esse dia vai chegar. Mesmo quando tem os sinais muito claros na nossa frente, a gente não consegue enxergar esse momento exato. Então agora eu vou contar para vocês o que eu falei, né? Que tem a ver com a vida do meu pai e com a morte dele, e também com a morte da minha mãe, o que é uma coisa que está fazendo eu mudar completamente a minha visão sobre o mundo. O meu pai, quando ele era criança, ele tinha problema de bronquite. Então ele viveu a infância dele, sofreu muito com a bronquite. E só que isso depois sumiu da vida dele. Isso ele viveu muitos anos até a velhice sem ter problema com o pulmão. Só que chegou aproximadamente uns 2005, mais ou menos, 2004, o meu pai começou a ter problema de asma de novo. Até que chegou no ano de 2006, o meu pai, ele ficou ruim, né? Ele estava muito ruim lá em casa, o meu irmão levou ele para o hospital e ele, de repente, de uma hora para outra, de um dia para o outro, assim, ele foi internado em estado grave. E meu pai passou vários dias entubado no hospital. E depois que ele passou esse período, ele saiu do hospital, ele foi para casa. O meu pai contou pra gente que durante esse tempo que ele ficou desacordado lá, ele teve um sonho, que ele começou a subir uma escada muito grande, que ele estava subindo uma escada muito grande e que ele subia. E ele foi subindo até lá em cima, muito alto, até que ele chegou lá em cima, no fim da escada lá, tinha um homem esperando lá ele, e quando ele chegou lá em cima, o homem disse que não era tempo dele ter chegado lá ainda, dele ter ido para lá naquele momento. Então o que era para o meu pai descer, voltar aqui para baixo para consertar algumas coisas que meu pai precisava consertar ainda. E ele falou, daqui 5 anos o meu pai voltaria para lá de uma vez. Então o meu pai contou isso pra gente, que ele tinha tido essa visão, essa revelação de que ele tinha mais 5 anos de vida. E quando os anos foram passando, a cada ano que passava, ele ia falando pra gente, ó, falta 4 anos, falta 3 anos. E a gente, naquele momento, a gente não tinha noção, né? Então, o meu pai com saúde, meu pai era um homem novo ainda, e a gente tudo jovem, né? Tudo vivendo, eu também preocupado com os meus problemas, né? Só que nessa época, eu ainda estava bem de vida, né? Eu ainda tinha um emprego, eu ganhava um bom salário. E além disso, eu estava começando a me preocupar com esse negócio da droga. A droga estava começando a ser um problema grande na minha vida. Então, eu não dei atenção a isso, né? A essa informação que ele passou pra gente. Então, foi passando, até que foi chegando no ano de 2011, o meu pai, mais uma vez, lembrou a gente, né? Que se aquilo que ele tinha visto realmente fosse uma revelação, então ele não passaria daquele ano, né? E a gente, mais uma vez, falou, não,
pai, não tem nada a ver, fica tranquilo que o senhor vai viver muito ainda. Só que foi chegando no meio do ano, o meu pai começou a piorar. A gente levou ele na Unicamp, ele foi internado na Unicamp e de lá ele não saiu mais. Quando ele foi para ser internado na Unicamp, eu levei ele lá. Quando o médico viu a condição dele, ele falou: não, você não vai embora, o senhor não vai embora não, você vai ficar internado aqui. Ele estava sempre com uma máscara porque qualquer coisa era sensível ao nariz dele assim. Então ele usava sempre uma máscara. Então quando o médico falou isso, ele já puxou a máscara assim, ó, bateu no peito assim, ó, e já fez assim para mim, um sinal assim para mim, de que estava chegando realmente o momento dele. Ele ficou entubado, em algum momento ele chegou a ficar consciente, e nessas últimas vezes também que eu conversei com ele, ele falava para mim que tinha chegado o momento dele, que ele ia ir. E realmente, meus amigos, o meu pai faleceu no dia 17 de agosto de 2011. Então meu pai nasceu no dia 17 de outubro, faleceu no dia 17 de agosto, há 2 meses de completar 77 anos. O meu pai, ele foi velado na sala 7 e o túmulo dele é de número 77, onde minha mãe também agora descansa em paz. Dois anos antes do meu pai morrer, em 2009, a minha mãe começou a ter problema no coração. Estava com umas veias entupidas e os médicos falaram que ela precisava fazer uma operação do coração. Era uma operação muito delicada. Ela teve que fazer ponte de safena e mamária, se eu não me engano. E quando ela foi para ser internada, né, que era uma cirurgia muito delicada, o meu pai ficou muito abatido. Ele sentiu muito aquilo, com medo de perder a minha mãe. Então um dia ele foi buscar a palavra, meu pai era um homem muito religioso. Meu fião, o negócio é daquele dos 15 anos que Deus falou pro pai, não foi na palavra que falou não, foi no dia que a mama foi internada para operar do coração, e o pai ficou muito apavorado, né. E no desespero dele em casa, ele orou a Deus e pediu para Deus mostrar alguma coisa para ele. Aí ele abriu a Bíblia e está escrito em Isaías capítulo 38. Quando Deus acrescenta 15 anos de vida para o rei Ezequias, beleza? Foi em casa que ele viu na Bíblia isso daí, a profecia que Deus deu para ele mesmo ver, sabe? Abriu a Bíblia naquele lugar e Deus cumpriu essa profecia com ele. Uma hora que você tiver oportunidade, se estiver de boa aí, pega a Bíblia, lê em Isaías capítulo 38, beleza? E ele entendeu o que foi com ele, de que a minha mãe tinha mais 15 anos de vida. Então isso foi em 2009. Então o meu pai viveu apenas 2 anos a mais e minha mãe continua com a gente. Então, quando a minha mãe foi internada esse ano agora aqui, que ela começou em alguns momentos ficar grave o problema dela, chegaram até a pensar em entubar minha mãe, lá em casa nós começamos a lembrar disso que o meu pai tinha falado. Nós irmãos falamos, lembra que o pai falou, né? Que a mãe tinha mais 15 anos de vida, isso foi em 2009. Então, se isso for verdade, vai acontecer nesse ano mesmo. Mas a gente nunca acredita que isso vai acontecer mesmo, né? A gente nunca acredita que isso possa ser verdade. Então, a minha mãe ficou 1 mês internada, depois voltou para casa, ficou 1 semana e depois ela voltou para o hospital de forma mais grave. A gente conversando ali em casa, né? A gente teve essa consciência do que o meu pai tinha falado e isso começou a ficar cada vez mais claro na nossa cabeça de que estava acontecendo aquilo que o meu pai tinha falado que ia acontecer. A gente começou a se conformar cada vez mais de que estava chegando o momento da nossa mãe mesmo, e aí logo se confirmou no hospital, né, de que a minha mãe estava no fim. A minha mãe foi piorando muito, ela estava muito fraquinha, e a gente começou a ver que ela ia começar a sofrer cada vez mais. Começaram a surgir outros problemas de saúde, até chegar num ponto que a gente começou a entender que a melhor coisa seria Deus levar a nossa mama. Então, até nisso, a gente pôde ser privilegiado de chegar nessa conclusão de que o melhor era Deus levar ela, porque tinha chegado o momento dela, e que ela sofresse o menos possível.
Em 2019, eu já estava angustiado, né, com a forma que eu estava vivendo. Eu queria muito mudar minha vida, eu precisava mudar minha vida, porque ela não estava mais fazendo sentido. Eu vivia me drogando lá em casa, lá sozinho, trancado no quarto, em pânico todas as noites lá. Então, um dia eu vim aqui para Americana na casa da minha mãe, em 2019. Eu estava sentado na garagem de casa lá, né, pensativo, né, no que eu ia fazer da vida. Naquele momento, eu tinha um Corolla, eu trabalhava, eu tinha dinheiro, mas mesmo assim, minha vida estava muito infeliz. Eu estava sentado na garagem de casa lá, de repente surgiu um beija-flor azul, que veio na emenda do portão, onde os dois se juntam assim, veio um beija-flor e parou ali, ó, como se tivesse uma flor ali, ou um bebedouro de água. Ele parou bem na entrada do meu portão, assim. Eu achei aquilo ali tão estranho, tão incomum, que aquilo ficou na minha cabeça. E eu fui procurar saber sobre o beija-flor. O que eu vi de informação assim é que o beija-flor era um mensageiro, né, dos espíritos, né, que trazia notícias boas, que poderia ser um sinal de livramento, né? Então eu comecei a pensar naquilo ali, que aquilo era um sinal para minha vida, de que ia trazer a minha cura, né, a minha libertação. Logo depois eu encontrei a minha sobrinha, acabamos conversando sobre a gente montar um negócio em Florianópolis. Eu tomei a decisão de mudar para Florianópolis e isso, no meu ponto de vista, começou a se transformar naquilo o que de repente o beija-flor tinha anunciado que ia acontecer, uma coisa boa na minha vida, que eu ia mudar a minha vida. Só que eu fui para Florianópolis e lá foi um momento final assim que eu perdi o resto que eu tinha das coisas da minha vida e que eu cheguei no fundo do poço. Depois disso, eu vim morar na casa da minha mãe, falido, deprimido, viciado. Durante os últimos 4 anos eu convivi com a minha mãe, eu naquele estado viciado, usando droga em casa, mesmo sabendo que ela estava sabendo que eu estava usando, né? E eu me sentia muito culpado com isso, ao mesmo tempo não conseguia mudar. E em diversos momentos eu também achei que a minha vida não fazia mais sentido eu viver daquele jeito, causando aquele desgosto para minha mãe. Então, por diversos momentos passou pela minha cabeça de eu terminar a minha própria vida, né? Só que sempre que aparecia esse pensamento, já vinha a minha mãe na minha cabeça. E isso era uma coisa que logo já parecia assim, que eu jamais poderia fazer uma coisa dessa, né? Eu jamais poderia causar esse desgosto para minha mãe. Então, a minha mãe continuou sendo o meu sentido de viver, né? A minha força para viver. Quando eu falava que eu ia sair, que eu ia mudar em outra cidade, minha mãe não queria. Ela falava, não, você não vai para lá, eu não quero que você vá. Então, nos últimos 4 anos, eu convivi com a minha mãe diariamente lá, do lado dela. Mesmo eu fazendo aquela coisa errada lá, ela vendo aquilo ali, a gente, de uma forma ou de outra, a gente acabou sendo um conforto um para o outro. Quando ela voltou para o hospital, no dia que meu irmão levou ela no hospital, que eles constataram que o problema dela estava grave e que ela foi levada para a emergência do hospital, eu fiquei muito abalado. Eu saí fazer uma caminhada, chorei muito, né, e questionei por que justamente nesse momento, né, que eu estava retomando a minha vida, justamente nesse momento que eu parei de usar droga, que ela estava vendo, eu falei para ela, quando ela estava consciente ainda, eu mostrei que eu estava usando essa máscara e falei para ela o meu propósito, né? Eu falei, mama, a senhora tá vendo por que eu tô usando essa máscara aqui? É porque eu parei de usar droga, mama. A senhora sabe que eu tava vivendo dessa forma, mas eu parei. Eu tô fazendo isso porque eu quero compartilhar a minha história com as pessoas e eu espero que com isso eu possa ajudar outras pessoas. Então eu contei para ela do tanto de pessoas que me escrevia, né? Dizendo que eu tava ajudando, né? Que eu tava sendo uma inspiração. E eu também contei para ela do tanto de gente que tava começando a seguir eu. E ela sorriu com aquele riso admirado, feliz, né? E eu acredito que ela finalmente estava compreendendo que o que ela tanto sonhou, o que ela tanto esperou, finalmente estava se realizando, que era a minha cura em relação à droga. Então, quando aconteceu isso, eu fiquei muito abalado, eu questionei, falei assim, não pode ser nesse momento, né? Não, senhor, não faça isso, né? Não pode ser nesse momento. Eu não sei se eu vou conseguir aguentar, se eu vou conseguir suportar. Eu não sei se a vida vai fazer sentido para mim ainda.
Eu, durante muito tempo, eu fui muito descrente, né? Não acreditava, até zombava de quando surgia essa ideia, né? De Deus, quando as pessoas falavam, vai procurar Deus. Eu achava que era uma idiotice, uma fraqueza pensar que existia algo além que a gente não enxerga, que a gente não vê. Mas naquele dia que eu vi que minha mãe estava grave, eu questionei, né? Perguntei, né, comigo lá na beira da pista chorando. Falei, se existe algum Deus mesmo, e se tudo isso faz sentido, se nada que aconteceu por acaso, se ela está indo justamente nesse momento que ela me viu sendo curado, né? Que me desse um sinal para me confortar de que eu estou no caminho certo e de que realmente existe algo superior a nós. Eu estava sentado na garagem de casa lá, eu estava lá distraído, pensativo. De repente, quando eu vi, surgiu um beija-flor azul no mesmo lugar de antes, onde os dois portões se emendam da garagem ali, ó. Ele parou como se tivesse uma flor ali, como se tivesse um bebedouro d'água ali. Ele ficou um tempo parado. Quando eu me dei conta de que aquilo estava acontecendo, ele deu uma entrada rápida para dentro de casa, assim, ó. Ele passou rapidamente, um meio metro mais ou menos, para dentro do portão de casa, ficou um tempinho paradinho ali, voltou para fora e saiu em disparada pro teto das fábricas que tem na frente de casa lá, né? E quando aconteceu isso, quando eu tive essa consciência do que tinha acontecido, aquilo ali me veio um pensamento, né? Eu falei assim, puxa vida, isso pode ser um sinal, né? Pode ser um sinal de libertação, de que realmente chegou o momento da minha libertação. Tudo isso que aconteceu, as duas coisas que meu pai falou sobre a morte dele, sobre a morte da minha mãe, que realmente aconteceram. Essa visita do beija-flor aí, que pode ser totalmente um acaso, pode ser totalmente uma coincidência, mas de tudo isso que aconteceu, da forma que aconteceu, deu um conforto para nós de casa lá, começou a formar uma nova consciência na minha cabeça, em que tudo faz sentido, onde que tudo começa a se tornar claro na minha cabeça. E isso tudo tem me dado uma convicção cada vez maior de que eu preciso seguir nesse meu propósito aqui. Eu não quero de forma alguma relacionar isso com alguma religião, não, eu não tenho religião nenhuma. Eu tenho sido muito descrente, na verdade, coração duro em relação a isso. Não quero ser um santo, eu só quero viver feliz, eu só quero viver bem, com a consciência minha limpa. Foi preciso perder a minha mãe, foi preciso essa sementinha morrer, cair no solo para germinar uma nova árvore aqui e que a partir disso eu possa gerar novos frutos, eu possa ajudar outras pessoas.